Bom, meus queridos amigos, nesse vídeo eu quero falar sobre uma inspiração a respeito do dízimo que o Senhor revelou ao seu profeta Lawrence Snow. É uma experiência muito conhecida em toda a igreja. Vamos lá. Depois das sessões da Conferência Geral de abril do ano de 1899, o presidente Lawrence Snow sentiu-se compelido a novamente procurar o Senhor em sincera oração, pedindo sabedoria para resolver os problemas financeiros da igreja, que passavam por muitos problemas devido à poligamia. Ele não recebeu uma resposta imediata. Ele sentiu, porém, que devia, juntamente com outras autoridades gerais, visitar St. George e outras comunidades no sul de Utah. Pelo menos 16 autoridades gerais, inclusive o presidente Joseph F. Smith, acompanhado de sua esposa. Na época dessa visita, colônias de Utah, as colônias do sul de Utah, estavam passando por uma seca bastante intensa. No dia 17 de maio de 1899, uma quarta-feira, na sessão de abertura da conferência realizada no tabernáculo de St. George, o presidente Snow disse aos santos, abre aspas, estamos aqui porque o Senhor nos ordenou que viéssemos, mas o propósito de nossa vinda não me é claramente manifesto no momento, mas ser-me revelado durante o nosso estado aqui. Fecha aspas, ponto. Leroy C. Snow, filho do presidente Lawrence Snow, que estava fazendo a cobertura da conferência para o jornal Deseret News, relembra o que aconteceu. Abre aspas. De repente, meu pai parou de falar no meio do discurso, porque o presidente Lawrence Snow estava fazendo um discurso. De repente, meu pai parou de falar no meio do discurso. Um silêncio profundo tomou o salão. Nunca me esquecerei a emoção daquele momento enquanto viver. Quando ele começou a falar novamente, sua voz tornou-se mais firme e a inspiração do Senhor pareceu tomá-lo, assim como toda a congregação. Seus olhos pareciam brilhar e toda a sua face era radiante. Ele estava cheio de um poder fora do comum. Ele então revelou aos santos dos últimos dias a visão que estava acontecendo diante dele. Fecha aspas, ponto. O presidente Snow disse aos santos que ele podia ver que o povo havia negligenciado a lei do dízimo e que a igreja se veria livre das dívidas se os membros pagassem o dízimo honesto e integral. Ponto. Disse então que o Senhor não estava satisfeito com os santos por não terem pago o dízimo e havia prometido que se pagassem o dízimo, a seca seria removida e teria uma colheita abundante. É a promessa de um profeta. Depois da sessão da conferência, o presidente Snow sentiu nova inspiração, confirmando que a solução dos problemas financeiros da igreja estava no pagamento do dízimo. Não tinha outra saída. Em reuniões realizadas em Leeds, Cedar City, Beaver, Ehuab e outras comunidades do sul de Utah, ele proferiu discursos vigorosos a respeito desse princípio do evangelho. Em Nephi, na região central de Utah, uma memorável reunião foi realizada na qual o presidente Snow mencionou a revelação que havia recebido a respeito da lei do dízimo e, abre aspas, comissionou todos os presentes a serem testemunhas especiais do fato de o Senhor haver lhe concedido essa revelação. Fecha aspas, ponto. Na sede da igreja, o presidente Snow novamente discursou de maneira vigorosa
a respeito do dízimo na conferência da Associação de Melhoramento Mútuos, realizada em junho. O elder B. H. Roberts então pediu o voto da congregação, obtendo aprovação unânime dos santos para a doutrina do dízimo então apresentada. Visivelmente emocionado, o presidente Lawrence Snow ergueu-se e declarou, ele se ergueu e declarou: todo homem presente que fez essa promessa será salvo no reino celestial. Fecha aspas, ponto. O dízimo foi pregado em todas as conferências destacas e um ano depois o presidente Snow relatou que os santos haviam contribuído no ano anterior com o dobro do que tinham feito nos 2 anos prévios, o dobro. Sob inspiração, ele estabeleceu um programa que por volta do ano de 1907 livrou completamente a igreja das dívidas. Muitos santos testificaram que não somente as janelas dos céus foram abertas para salvar a igreja, mas aqueles que seguiram essa divina lei também foram abençoados, tanto espiritual quanto materialmente. Olha que interessante. O presidente Snow tomou medidas para controlar de modo mais rigoroso a utilização dos fundos da igreja. Ele criou um plano abrangente para administrar as despesas. Alguns especialistas financeiros recomendaram que houvesse uma descentralização da autoridade referente à utilização do dízimo. O presidente Snow informou aos envolvidos que não tinha intenção de implementar esse plano, mas manteria esse poder nas mãos da primeira presidência, conforme a vontade do Senhor. Podemos ler isso em Doutrinas e Convênios na seção 120. 3 meses após ser apoiado como presidente da igreja, o presidente Snow colocou o Deseret News sob o controle da igreja. Desde 1892, o jornal havia sido redigido por George K. Cannon e seus filhos. O presidente Lawrence Snow chamou Charles W. Penrose como redator, e o jornal novamente se tornou um órgão oficial da igreja. Os irmãos Penrose, jornalista experiente que trabalhou por muitos anos no serviço missionário, foi chamado poucos anos depois para o coro dos 12 apóstolos, e posteriormente veio a tornar-se membro da primeira presidência. Interessante.